Imagina entregar, tipo, metade de todo o dinheiro acumulado ao longo de uma vida inteira. E não porque uma empresa faliu ou, porque houve uma grande crise global. Aham. Mas para aquelas taxas invisíveis, né? Exatamente, Jonas. Taxas minúsculas que corroem o patrimônio em silêncio absoluto. Ou então, imagina o choque de ver uma gigante da tecnologia anunciar o maior lucro da história dela e, sei lá, no segundo seguinte, as ações despencarem na bolsa. Nossa, parece não fazer sentido nenhum para quem olha de fora. Pois é, mas essas são as dinâmicas reais que devoram a poupança de quem não entende as regras do jogo. Então, hoje a gente vai expor essa realidade brutal do mercado de ações. Com certeza. E revelar por que a mente humana é, de longe, o maior risco para o patrimônio de qualquer investidor. O mercado punha a ignorância de uma forma implacável, sabe? Implacável. Mas também recompensa a disciplina com a mesma intensidade. Olá para toda a nossa audiência. É fantástico ter a companhia de cada um de vocês nessa nossa imersão de hoje. Muito bem-vindos ao Macroeconomia. Hoje é dia 11 de abril de 2026 e vale destacar que todos os dados e o levantamento do nosso mergulho de hoje estão bem fresquinhos, tá? Foram atualizados com a data de hoje, 11 de abril de 2026. Tudo super atual. Isso. E o título do nosso episódio é Desmistificando as Ações. Eu sou a Monique e quem me acompanha para destrinchar esse universo é o Jonas. Nosso muito obrigada a quem nos ouve pela companhia de sempre. É um prazer estar aqui, Monique. E antes de mergulhar nos fundos, fica aqui o nosso convite. Curtam, deixem seus comentários e compartilhem esse conteúdo. O canal Macroeconomia traz compilação de análises e notícias sobre macroeconomia, tecnologia e inteligência artificial. Isso aí. Não deixem de se inscrever para receberem aquelas análises profundas que realmente fazem a diferença no dia a dia. Bom, Jonas, para a gente desmistificar o que pisca o dia todo ali na tela da corretora, a gente precisa tirar o jargão da frente, né? Com certeza, Monique. Simplificar é a chave. Porque uma ação não é um bilhete de loteria ou um código piscando em verde e vermelho. Aham. Se a gente pensar numa empresa gigante, ela funciona exatamente como uma pizzaria de bairro. A clássica analogia da pizzaria. Essa mesma. Imagina que um grupo de amigos quer abrir uma pizzaria, só que ninguém tem o dinheiro todo. Eles juntam o capital e cada um recebe uma fatia proporcional do negócio. Faz todo sentido. E se essa pizzaria der super certo, tipo expandir para 100 unidades e lucrar milhões? Quem tem a fatia participa desse lucro todo. Exato. E se der tudo errado? De uma multinacional de tecnologia, é no fundo exatamente isso, só que em vez de 8 fatias, a pizza é cortada em, bilhões de pedacinhos minúsculos. Bilhões. E o que muita gente confunde, Monique, é o papel da bolsa de valores nisso tudo. A bolsa em si, ela não dita o valor da empresa. Aham. Ela é só uma infraestrutura, sabe? Um ambiente seguro onde as pessoas negociam essas fatias. A bolsa é pura descoberta de preço através do que a gente chama de livro de ofertas. Para quem nos ouve conseguir visualizar melhor, pensem num livro de ofertas como um gigantesco leilão digital. Um leilão frenético, né? Muito. De um lado tem uma multidão gritando, tipo, eu quero comprar essa fatia por R$10, e do outro lado tem uma outra multidão gritando, eu só aceito vender por R$11. E o algoritmo fica cruzando essas ordens em questão de milissegundos. Exato, Jonas. Aí quando alguém cede e aceita pagar os 11, ou quando o vendedor topa baixar para os 10, o negócio finalmente sai. É a oferta e demanda nua e crua, definindo o preço ali naquele exato instante. Só que, peraí, Monique, se a bolsa é só esse leilão constante de descoberta de preço, como a gente explica aquele fenômeno bizarro que você mencionou lá no começo? Do lucro recorde? Isso. Uma empresa reporta um lucro fabuloso, bate todos os recordes históricos, fatura bilhões, e aí no mesmo dia o preço da ação no leilão despenca de forma violenta. Pois é. Para quem olha de fora, parece que a matemática está quebrada, né? A empresa vai bem, mas a ação cai. Como isso é possível? A matemática não está quebrada, Jonas. O que acontece é que o investidor iniciante, ele costuma olhar para o presente ou para o passado, enquanto o preço no painel da bolsa já está vivendo lá no futuro. O tal do princípio das expectativas. Precisamente.
O preço da ação hoje não reflete o fato da empresa estar dando lucro ou prejuízo agora, neste segundo. Ele reflete se a empresa está indo melhor ou pior do que todo mundo ali no leilão já esperava. Entendi. Então o mercado precifica a expectativa. Vamos colocar isso num exemplo prático. Se o consenso de todos os analistas, toda aquela multidão do leilão, esperava que a empresa fosse lucrar uns 10 bilhões. Exato. Se todo mundo esperava 10 bilhões, eles já tinham empurrado o preço da ação lá para cima nos meses anteriores, sabe? Embutindo essa expectativa de sucesso absurdo no preço atual. E aí chega o grande dia do balanço. Chega o dia. E a empresa anuncia um lucro gigantesco de 8 bilhões de reais. É um recorde absoluto para eles. Mas, é menor do que os 10 bilhões que o mercado estava sonhando. A expectativa foi frustrada. Totalmente, a multidão se decepciona, entra em pânico, começa a vender as fatias e aí o preço despenca, mesmo com a empresa nadando em dinheiro. A surpresa é o verdadeiro motor dos preços no curto prazo. E isso nos empurra, Monique, para a questão mais fundamental de todas, que é o risco. Porque quando a gente compra um título de renda fixa pública, existe um contrato ali, né? O governo promete te devolver o dinheiro com juros. Sim, tem uma garantia. Mas nas ações, que são renda variável, a empresa não te promete absolutamente nada. A pessoa vira sócio. E o tamanho do risco que esse sócio corre fica muito, mas muito evidente quando a gente olha para um cenário de falência. Nossa, com certeza. A ordem de credores é uma realidade brutal que pouca gente gosta de encarar na hora da empolgação. É o momento em que a fantasia daquele dinheiro fácil acaba de vez, Jonas. Porque quando a pizzaria quebra, fecha as portas, os fornos, as mesas, o prédio, tudo é vendido para pagar quem ficou no prejuízo. Só que o dinheiro não é dividido igualmente entre todo mundo, né? Nem pensar. Existe uma hierarquia super rígida, estipulada por lei. Em primeiro lugar, vem os funcionários e os direitos trabalhistas. O dinheiro da venda daquele forno vai direto para eles. Justo. E depois? Depois vem o governo para cobrar todos os impostos atrasados. Em terceiro lugar, vem os credores que têm garantias reais, tipo o banco que financiou o imóvel. Aí, em quarto, os credores sem garantia, como o fornecedor da farinha de trigo, por exemplo. E adivinha quem é o quinto e último a ser chamado caso, sei lá, sobre alguma moeda no caixa, Jonas? O acionista, Monique. O dono da fatia da pizza. E olha, na esmagadora maioria das falências, quando o dinheiro chega no segundo ou terceiro ali da fila, o caixa já secou completamente. Não sobra nada? O acionista fica com o chamado direito residual. Ele tem direito a tudo que sobra. O problema é que, estatisticamente, não sobra absolutamente nada. O investimento simplesmente vira pó. É. E é exatamente por ser o último dessa fila, por absorver essa pancada final, que quem investe em ações exige um prêmio. Ninguém em sã consciência ia correr o risco de perder tudo se o retorno esperado fosse igual ao de uma renda fixa super segura. Ah, o famoso prêmio de risco das ações, o ERP. Isso mesmo. Historicamente, os investidores exigem que a bolsa entregue ali algo entre 4% a 6% acima do que os títulos mais seguros do governo pagam. E se a economia não oferece essa perspectiva de prêmio, o dinheiro foge da bolsa num piscar de olhos. E já que o acionista assume esse risco gigante de ficar por último, a pergunta natural que surge na cabeça de quem nos ouve é: de onde vem a recompensa quando a empresa vai bem? E assim, não tem mágica nenhuma aqui, Monique. Zero mágica. Existem apenas 3 fontes de retorno reais para quem compra ações. A primeira é o ganho de capital, que é simplesmente comprar a fatia da pizzaria por R$10 hoje e conseguir vender por 15 anos depois. É a valorização. Isso. A segunda são os dividendos. É quando a empresa pega uma parte do lucro líquido dela e, pá, deposita direto na conta de quem tem a ação. E a terceira é a recompra, ou os buybacks. Ah, quando a própria empresa vai no mercado e compra as próprias fatias de volta, né? Exato. E ela cancela essas ações, o que faz com que as fatias de quem continuou com a empresa passem a valer uma porcentagem maior do negócio. Mas focando nos dividendos um instante, eu vejo muito influenciador nas redes sociais usando uma métrica que é uma verdadeira armadilha para atrair o investidor iniciante. E eu acho que eu sei do que você está falando. É o famoso fascínio pelo dividend yield altíssimo.
A gente vê listas de ações pagando 30%, 40% ao ano, o sujeito olha aquilo e pensa que achou uma mina de ouro. Nossa, direto. Mas a matemática por trás desse indicador esconde um veneno, Monique. É a grande armadilha do retrovisor, Jonas. O dividend yield ele é calculado de uma forma muito simples, tá? Você pega o quanto a empresa pagou em dinheiro no último ano e divide pelo preço atual da ação ali na tela. O perigo é que esse número cria umas ilusões de ótica terríveis quando a empresa está, assim, afundando de verdade. Vou tentar desenhar esse cenário que eu vejo acontecer direto. Imagina uma empresa super sólida que custava R$ 40 por ação. E ela pagava um dividendo de R$ 4. Ok, R$ 40 paga 4. O dividendo yield nesse caso é de 10%. 4 dividido por 40. Excelente retorno. Mas aí a empresa perde seu maior cliente, a dívida sai do controle e o mercado entra em pânico total. Acontece bastante. O preço da ação na bolsa derrete. Cai de 40 para, digamos, R$ 10. E aí, quando o investidor desavisado abre o aplicativo dele, Ai. o sistema continua puxando aqueles mesmos R$ 4 que foram pagos lá no passado, só que agora ele divide pelo preço novo, que é R$ 10. O aplicativo pisca na tela mostrando um dividendo yield de 40%. Nossa, parece a oportunidade de uma vida, né? A pessoa acha que vai colocar R$ 10 hoje e receber R$ 4 de volta em poucos meses. O que a pessoa não entende é que a empresa que pagou aqueles R$ 4 no passado não existe mais. Mudou totalmente de figura. O caixa secou, ela está sufocada em dívidas e, obviamente, não vai repetir aquele pagamento tão cedo. O dividendo não é um juro mágico que brota da tela do celular. Ele sai do caixa da empresa, do lucro real. E se o lucro some, o dividendo some. Exato. Se o preço da ação despencou tanto assim, aquele yield gigante não é uma promoção de Black Friday. É tipo um alarme de incêndio avisando que o mercado sabe que o dinheiro acabou. Perfeito. E as empresas sabem muito bem que os investidores reagem psicologicamente a esses números que aparecem na tela, Monique. É por isso que existem aqueles eventos corporativos que tentam, entre aspas, maquiar ou ajustar o preço sem mudar o valor real da pizzaria. Os famosos desdobramentos, os splits. E os agrupamentos também, né? Isso. O desdobramento é quase inofensivo. Digamos que uma ação está custando caríssimo, R$ 200. Isso acaba afastando o pequeno investidor, que acha que não tem dinheiro suficiente para comprar. Pesa no bolso. Aí a empresa pega essa fatia de R$ 200 e corta em 10 fatias de R$ 20. O valor total do negócio não mudou nenhum centavo. Mas psicologicamente a ação parece muito mais acessível, atrai novos compradores para o leilão e a empresa ganha liquidez. Uma jogada de marketing, quase. Só que o agrupamento, Monique. O agrupamento conta uma história bem mais sombria. Pois é, o agrupamento, ou reverse split, é basicamente a empresa tentando esconder a própria decadência. Quando a ação de uma empresa despenca tanto que passa a valer centavos, ela vira o que o mercado chama de penny stock. Ação de centavos. Isso. E acontece que a maioria das grandes bolsas de valores tem regras muito rígidas. Se a ação ficar valendo centavos por muito tempo, a empresa é expulsa da bolsa. E convenhamos, é um vexame público. Ninguém quer isso. Então, para evitar essa expulsão, a empresa faz o agrupamento. Ela pega 10 ações que viraram pó, valendo 10 centavos cada, e junta as 10 para formar uma única ação valendo R$1. E, novamente, não muda o valor da empresa. Nada, mas pensem nisso, pessoal. Como passar maquiagem numa parede que está com a fundação totalmente comprometida? A empresa dá uma melhorada no gráfico da ação ali, artificialmente, para ganhar tempo, só que os problemas estruturais de dívida ou de falta de lucro continuam lá, firmes e fortes. É um dos maiores sinais vermelhos, né? De que algo está fundamentalmente quebrado na corporação. Agora, a gente falou das empresas aqui como se elas tivessem o controle total dos próprios destinos. Quem dera. A verdade é que nenhuma corporação opera num vácuo. A pizzaria está dentro de uma economia real, que tem inflação, que tem política monetária. Existe um oceano macroeconômico enorme ao redor dessas ilhas, que são as empresas. Com toda certeza, Jonas. E a maré mais forte, mais pesada desse oceano é a taxa de juros. E os juros atuam como a própria força da gravidade no mundo dos investimentos. Se a gente entender a gravidade dos juros, a gente entende grande parte das quedas brutais e também daquelas altas eufóricas no mercado.
Então vamos detalhar um pouco esse mecanismo da gravidade para quem nos ouve. Por que um juro alto derruba o preço de uma ação? A lógica por trás disso é a comparação do risco. Imagina que a taxa de juros básica de um país vai para, digamos, 15% ao ano. Um cenário de juros altíssimos. Isso significa que qualquer um pode colocar o dinheiro num título do governo e ganhar 15% sem risco nenhum, certo? Certo. Dormindo tranquilo, sem risco de falência, sem ser o último da fila de credores. Então, para valer a pena comprar a fatia da pizzaria, que é super arriscada, essa pizzaria vai ter que me dar um retorno projetado de, sei lá, 20% ou 25%. Só que tem um detalhe, a pizzaria continua vendendo a mesma quantidade de pizza de sempre, o lucro dela não mudou só porque os juros subiram. A pizza é a mesma. Então, a única forma matemática do meu retorno futuro aumentar é se eu pagar muito mais barato por essa empresa hoje. Aí o que acontece? O preço da ação na bolsa despenca. É uma reprecificação geral do mercado. E sem contar que, com juros altos, os empréstimos da própria empresa ficam caríssimos e o lucro dela é quase estrangulado pela dívida. É o peso da gravidade puxando os lucros futuros para o chão. E por outro lado, quando os juros caem, a gravidade alivia. O dinheiro fica barato, o retorno seguro da renda fixa desaparece e os investidores correm desesperados para a bolsa, tentando achar alguma rentabilidade. O que acontece? Eles vão inflando os preços. A maré sobe para todo mundo. E é esse movimento constante da gravidade macroeconômica e da euforia humana que cria os famosos ciclos de mercado. Os períodos em que o touro e o urso dominam o humor da multidão. O bull market, o mercado do touro, é aquele ciclo de alta prolongada, onde qualquer ação que você compre parece que vai subir para sempre. A narrativa de desta vez é diferente, toma conta da imprensa, das conversas no bar, as pessoas acham que descobriram o segredo da riqueza fácil. Todo mundo vira gênio. Pois é, e o bear market, o mercado do urso, é o oposto brutal. É a contração, o pânico generalizado, aquela sensação de que o capitalismo global vai entrar em colapso na semana que vem. O mundo vai acabar. Isso. E dentro dessa dinâmica dos ciclos, existe um conceito de um investidor muito famoso, o Howard Marks, que expõe a maior ironia de quem investe, o chamado paradoxo dos ciclos. Nossa, esse paradoxo é uma verdadeira piada de mau gosto com a psicologia do nosso cérebro, Monique. O que o Howard Marks aponta é que existe uma desconexão total entre o risco matemático e o risco psicológico. Explica melhor isso. Pensa bem. Qual é o momento matematicamente mais seguro e com um maior potencial de lucro para se comprar uma ação? É lá no fundo do poço. No meio de uma crise terrível, quando o pânico é generalizado e o preço das ações foi literalmente esmagado pela falta de compradores. As empresas ficam de graça, né? Sim, elas ficam absurdamente baratas em relação ao lucro que ainda conseguem gerar. Esse é o melhor momento racional. Mas o cérebro humano está programado pela evolução para fugir do perigo. Comprar ações quando os jornais gritam que o mundo vai acabar e seus amigos estão perdendo os empregos é aterrorizante. A mão treme na hora de clicar no botão. Treme muito. O risco psicológico ali é máximo. E por outro lado, quando a gente está no topo do bull market, com a economia voando, juros baixinhos, lucros recordes, psicologicamente é muito confortável investir. Tudo parece extremamente seguro. Mas a armadilha está aí. Exato, porque matematicamente a pessoa está pagando o preço mais caro possível pela pizzaria. O momento de maior conforto mental é sempre o de maior perigo financeiro. Isso responde à nossa grande questão de hoje, Jonas. Se a teoria é só comprar barato no pânico e vender caro na euforia, por que a imensa maioria das pessoas perde dinheiro e fica pelo caminho? Não é tão simples na prática. Se o mercado fosse só uma planilha pura de matemática, os engenheiros e os estatísticos seriam todos bilionários dominando Wall Street, né? Mas o elo mais fraco da Bolsa de Valores não é o balanço da empresa ou o algoritmo do leilão. O elo mais fraco é quem está ali segurando o mouse. É o fator humano. A gente gosta de se imaginar como seres lógicos, super racionais, avaliando planilhas. Mas, na verdade, a gente é uma verdadeira montanha-russa emocional. O psicólogo Daniel Kahneman, que inclusive ganhou o Prêmio Nobel de Economia, destruiu de vez essa visão no investidor racional. O trabalho dele é fascinante. Ele mapeou certinho
como o nosso cérebro sabota a nossa carteira de investimentos o tempo todo através dos vieses cognitivos. E a força mais destrutiva entre esses vieses, de longe, é a chamada aversão à perda. A descoberta do Kahneman foi que a dor e a alegria não têm o mesmo peso na nossa cabeça, Monique. A dor psicológica que você sente ao perder R$ 1.000 é tipo 2,5 vezes mais forte e traumática do que a alegria de ganhar R$ 1.000. É bizarro isso. Nós somos obcecados por evitar o sentimento de perda e o luto de admitir que estávamos errados. Isso explica perfeitamente um comportamento bizarro que todo mundo que investe já cometeu alguma vez na vida. Conta pra gente. A pessoa compra uma ação por R$ 50. Aí a empresa divulga fraudes, perde mercado, a dívida explode e a ação cai para 20. O racional seria vender, aceitar o erro e colocar os R$ 20 que sobraram numa empresa muito melhor, né? Seria o lógico. Mas o investidor não vende. O cérebro diz para ele, tipo, olha, enquanto eu não apertar o botão de venda, eu não perdi o dinheiro de verdade. Ele se abraça com uma empresa em decomposição só para não assumir a dor de realizar o prejuízo na tela. E ao mesmo tempo, se uma outra ação da carteira dessa mesma pessoa sobe de 50 para R$ 60, a pessoa corre lá e vende. Ela quer garantir aquela pequena alegria e o alívio de estar certa, mesmo que a empresa continue excelente e com potencial de crescer muito mais. Corta os ganhos muito cedo. O investidor acaba cortando as flores da carteira, enquanto passa anos regando as ervas daninhas. Tudo por causa dessa aversão à perda. E a mente não para por aí, viu? Existe um outro truque cognitivo muito perigoso, que é a ancoragem. A ancoragem é a receita perfeita para cair em armadilhas de ações que estão parecendo baratas. O nosso cérebro, ele precisa de referências. Se um investidor viu que a ação de uma companhia aérea estava custando R$ 80 por anos seguidos, esse número de R$ 80 vira uma âncora fixa na cabeça dele. Fica gravado. Aí, de repente, surge uma pandemia, os aviões ficam todos no chão, a empresa se entope de dívidas astronômicas para não quebrar e a ação desaba de 80 para R$ 20. O investidor não olha o tamanho da dívida nova. Ele olha para a âncora. Ele pensa, nossa, era 80 e agora tá 20. Isso. Ele vê um desconto gigante e fala, vou comprar. O que ele ignora solenemente é que a companhia aérea limpa, redondinha e sem dívidas, que valia R$ 80, ela não existe mais no mundo real. A empresa é outra agora. A empresa atual, que está lotada de empréstimos e com o caixa queimando, talvez valha R$ 10. Ou seja, 20 está caro pra caramba, mas a âncora do passado segue o investidor para o que está acontecendo no presente. Dirigir olhando pelo retrovisor é fatal no ambiente de descoberta contínua de preços. E para piorar a situação, Jonas, quando o investidor percebe que a carteira não está indo bem por causa desses vieses emocionais todos, ele tenta compensar isso com agitação. Ele tenta bater o mercado, lendo notícias freneticamente, comprando e vendendo ações toda santa semana, girando o patrimônio num entra e sai constante. É o famoso churning. O giro excessivo. E aqui a gente chega num ponto que você mencionou lá no comecinho do episódio, o tal do vilão invisível, porque quem gira a carteira sem parar não percebe a fricção tremenda que está gerando. Comendo tudo pelas beiradas. O mercado de ações é uma máquina de transferir dinheiro de quem tem pouca paciência para quem ganha com as taxas. Custos de administração, corretagem, impostos sobre cada pequena venda que você faz. E olha, Monique, isso não é um detalhezinho de rodapé, não. Jonas, entender a mecânica dos custos é provavelmente o insight mais transformador que alguém pode ter sobre a formação de patrimônio a longo prazo. Porque diferente do retorno da bolsa, que é super incerto e variável, as taxas são a única coisa que o mercado te garante com 100% de certeza absoluta todo santo ano. E de forma negativa para o seu bolso. Totalmente negativa. E o grande problema é que as taxas parecem muito, muito pequenas no curto prazo. Mas quando a gente aplica isso ao longo de décadas, essa fricção destrói a oitava maravilha do mundo, que são os juros compostos. Exatamente. A mágica dos juros compostos não é apenas o juro rendendo sobre o seu dinheiro inicial, mas o juro sobre o juro. São os filhotinhos do seu dinheiro gerando mais filhotinhos, sabe? Uma bola de neve boa. Vamos colocar a gravidade dessa fricção num exemplo de longo prazo para a galera entender. Peguemos um horizonte de 30 anos.
Imagina que alguém tem uma carteira com fundos de gestão ativa ou que gira demais as ações e os custos totais embutidos ali somam cerca de 2,5% ao ano. Parece super pouco, né? Afinal, 97,5% do dinheiro continua com a pessoa, certo? Errado. Completamente errado. Porque aqueles 2,5% que foram embora em taxas e impostos, só neste ano, eles não vão mais estar na conta para render juros compostos nos próximos 29 anos. Você não perde só a taxa hoje, você perde todo o crescimento futuro astronômico que aquele pedacinho de dinheiro teria tido. É um efeito cascata. E quando a gente compara uma carteira com custos de 2,5% contra uma carteira super eficiente que cobra apenas, digamos, 0,5% de taxa ao ano, Jonas, a matemática final assusta. Assusta muito. É um baque. Aquela diferença que parecia boba, de 2% ao ano, faz com que ao final de 30 anos o investidor termine com literalmente metade do patrimônio que ele poderia ter tido se não tivesse girado a carteira. Metade. É muito dinheiro deixado na mesa. É como se a pessoa passasse a vida inteira economizando, investindo e no final entregasse metade de todo o esforço da vida dela para os intermediários financeiros só por causa da fricção das taxas. É um vazamento silencioso que acaba afundando o navio no longo prazo. E é exatamente por causa dessa corrosão impiedosa dos custos, Monique, que o debate entre tentar escolher as ações vencedoras o tempo todo, que é a chamada gestão ativa, e a alternativa de apenas comprar o mercado inteiro, a gestão passiva. É por isso que esse debate se tornou tão relevante hoje em dia. Se a pessoa pagar taxas altíssimas para um gestor profissional genial lá de Wall Street tentar bater o mercado, será que o retorno desse cara realmente compensa essa taxa que ele cobra? Bom, os dados provam que não. A esmagadora maioria simplesmente não consegue entregar isso. Existe um levantamento global que é feito continuamente chamado SPIVA Scorecard. Ele mede exatamente se esses profissionais engravatados e super bem pagos conseguem vencer a média do mercado depois que a gente desconta a taxa de administração absurda deles. E o resultado é um banho de realidade, né? De referência. 9 em cada 10 especialistas com todas as ferramentas possíveis perdem por uma mera média matemática passiva do mercado. E olha, se nem 90% dos profissionais que operam ferramentas bilionárias conseguem superar o mercado de forma consistente, isso valida fortemente a adoção de ETFs para quem nos acompanha, né? Com certeza. Os ETFs são fundos negociados em bolsa que não ficam tentando adivinhar qual ação vai subir ou cair amanhã. Eles simplesmente compram todas as empresas do mercado na mesma proporção e cobram umas taxas minúsculas. Eles assumem a premissa de que o mercado, no longo prazo, é a melhor máquina de alocar capital. É uma postura humilde. É uma estratégia de extrema humildade intelectual, mas com um retorno estatístico e matemático superior para a imensa maioria dos casos. Acaba protegendo quem investe do próprio instinto de querer mexer demais na carteira. Nossa, Jonas, que amarração fantástica a gente conseguiu construir hoje com todo esse material, hein? Estamos chegando ao final da nossa imersão e eu acho que é o momento perfeito para a gente consolidar tudo isso no que poderíamos chamar de modelo mental do investidor de longo prazo. Nós vimos hoje que uma empresa não é um código piscando na tela, é uma máquina de gerar lucros baseada no mundo real, numa economia real. Fundamento importa. O preço no curto prazo é meio que um concurso de popularidade, né? Fica refém da expectativa do leilão e da gravidade da taxa de juros. Mas no longo prazo, como diria o Benjamin Graham, a bolsa é como uma balança que pesa os fundamentos reais de cada negócio. E o tempo, Monique, é o árbitro final, aquele que tira a máscara das empresas que estão em declínio e que vivem de maquiagem. Nós vimos também que o risco de perder tudo numa falência é real, o que acaba justificando a necessidade de um prêmio para investir em ações. E que os custos, que parecem umas formiguinhas inofensivas no curto prazo, eles na verdade operam como cupins devorando os alicerces de todo o seu patrimônio ao longo das décadas. E, acima de tudo, nós vimos que a nossa maior batalha não é contra os grandes bancos lá de Wall Street, mas é contra o nosso próprio cérebro. Um cérebro que fica ancorando em preços antigos e que foge desesperadamente da dor de ter que assumir um erro financeiro. É a maior briga de todas. O mercado de ações não exige genialidade matemática da gente.
ele exige estabilidade emocional. Para não entrar em pânico quando o mundo parece que vai desabar e não entrar em euforia quando, sei lá, o vizinho diz que ficou rico rápido com uma dica. O prêmio que o mercado paga vai de forma desproporcional para quem consegue controlar propriamente quando todos ao redor estão perdendo a cabeça. É uma excelente lição. Fica essa forte provocação final para a reflexão de cada um da nossa audiência. E como sempre fazemos, Monique, antes da gente se despedir, nós precisamos ser muito transparentes e responsáveis com quem nos ouve. Sem dúvida nenhuma, Jonas. Por isso, deixamos aqui o nosso aviso legal. Este material é um compilado de projeções e informações abertas de fontes terceiras. Tem caráter meramente informativo e educacional. Não apresenta nenhum viés ideológico, não constitui recomendação de investimento ou aconselhamento financeiro de nenhuma natureza. Projeções estão sujeitas a frequentes revisões e rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura. É isso. E da minha parte, Monique, foi uma conversa incrível. Eu quero agradecer profundamente a audiência de todos vocês que nos acompanharam até aqui nessa jornada super rica para desmistificar o mercado. Espero de verdade que esses conceitos tenham acendido luzes importantes sobre como vocês enxergam a formação do patrimônio daqui para frente. Um grande abraço a todos e esperamos todos nos próximos encontros. Eu que agradeço, Jonas, por toda a profundidade na nossa análise de hoje. Esse foi o Macroeconomia na Inteligência de hoje. Ficamos por aqui e vocês fiquem bem e atentos às nossas novas transmissões. Se inscrevam em nosso canal, acessem os links e sigam Macroeconomia nas redes sociais. Tchau!